muitas vezes os que estão mais perto das bênçãos são os que estão mais longe de Deus. Isto é fantástico. O livro de Hebreus ensina isso. Aqueles que provaram do Espírito Santo, andaram com as bênçãos de Deus, foram abençoados, festejaram, celebraram. É impossível serem regenerados para Jesus, porque não deram valor. Então, muitas vezes, os que estão mais perto das bênçãos estão mais longe de Deus. Os judeus estavam perto do rei. O rei nasceu entre eles. O rei nasceu de José, humanamente falando, mas do Espírito Santo. E Maria foi profetizado. Eles sabiam. Notem o versículo que eu li. Os pastores, os sacerdotes, os líderes reuniram-se e Herodes perguntou, e eles sabiam, disseram, sim senhor, vai nascer na cidade tal, da tribo tal, nós sabemos, mas estavam longe da salvação. Quanto mais perto, mais longe. Isto é extraordinário, faz muita confusão isto. Então, estes versículos ensinam-nos que nem sempre aqueles que desfrutam dos maiores privilégios da vida cristã são os que mais honram a Cristo. Estão na igreja, cresceram lá, na escola dominical, ouviram a palavra, memorizaram o versículo, andaram em acampamentos, ouviram os pregadores, tiveram pastores, tiveram conselheiros, estudaram nas escolas bíblicas, têm uma Bíblia em casa, têm 2 Bíblias, tem Bíblias de várias cores, tem Bíblias de mulher, tem Bíblia para os homens, Bíblias para casais, Bíblias para família, tem tudo, mas estão longe de Deus. Isto é extraordinário, estão longe de Deus completamente. Seria de esperar que escribas e fariseus, líderes religiosos ou grupos religiosos, seria de esperar que estariam entre os primeiros a correr para visitar o rei, saltando e louvando a Deus, dizendo, o rei nasceu. Mas não, foram os magos. Ninguém sabe, como o Serafim disse, ninguém sabe quem são esses magos. Ninguém sabe como é que eles ouviram a palavra. Ninguém sabe de nada sobre eles. Não eram judeus e eles perguntaram, onde está o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorar o rei. É extraordinário. Isto é a maior mensagem que nós podemos ouvir sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas além dos pastores que visitaram Jesus, o relato bíblico nos diz que estes estrangeiros de uma terra distante estavam entre os primeiros a se regozijarem com o nascimento do Salvador. Eu lembro sempre e fico emocionado agora, Senhor, eu vi a revelação, luz para os gentios e revelação para o teu povo. Um homem chamado Simeão, velhinho, ele aguardava o Salvador. Os outros, não. É um relato lamentável da vida cristã. Vê-se muito nos dias de hoje, sabem? É o paradoxo. Pessoas que vivem mais perto chegam mais tarde ou nunca chegam a Jesus. Pessoas que vivem distante do Evangelho, das coisas de Deus, chegam primeiro para celebrar a graça de Deus. Pessoas que nascem em lares cristãos às vezes não têm interesse nenhum na graça de Deus. Pessoas que nascem bem longe da graça se chegam bem perto da graça. Pessoas extremamente abençoadas e abastadas com dinheiro e saúde e não chegam para Deus e com as suas posses. Sabem porque é que a Europa morreu espiritualmente? A Europa foi o berço de missões modernas. Morreu espiritualmente. Hoje em Portugal não há igrejas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quero dizer, 1% não é nada. 1% não há. Não há igrejas. A França não tem igrejas. A Alemanha, a Inglaterra, a Holanda, todos esses lugares, as igrejas estão a ser vendidas para discotecas, os prédios para bares, para mesquitas, para os do Islão, mesquitas.
mesquitas. Morreu porque é um grupo de pessoas abastada. E acontece isto. Os que estão abençoados não chegam perto. Pessoas sem nada. Vamos à África ou à Ásia, em alguns lugares. Pessoas sem nada, precisam de tudo, até de comida para comer, roupa para vestir, se entregam a Deus e até entregam as suas próprias vidas. Esse é o paradoxo. Os de longe chegam perto, os de perto nem chegam sequer. Aqueles de quem se espera pouco, muito fazem. Eu não esperava nada desses magos. O que é que eles deixaram lá? Ouro, mirra e incenso. Aqueles de quem se espera pouco, muito fazem. E aqueles de quem se espera muito, pouco fazem. Mas não é assim hoje também nas igrejas? Os mais ricos sustentam as igrejas. Os mais pobres sustentam as igrejas. Os mais ricos nem querem reconhecer Deus, nem procuram, nem buscam Deus fora das igrejas templo ou dentro das igrejas. Se estamos tão perto das bênçãos, eu deixo uma recomendação para cada um de nós nesta noite: que sejamos bênção. Se estamos tão perto das bênçãos de Deus, que sejamos bênção neste mundo. Que nós sejamos bênção, que não compliquemos a vida que Deus nos deu.